Filme dublado, pra mim, fica muito distante. Às vezes você tem uma dublagem que não tem nada a ver com a voz da pessoa e nem sempre eles acertam o tempo, então fica um tanto quanto ridículo. Essa coisa de sincronismo labial, antes de passar na televisão, tem o diretor de dublagem, na hora da gravação, que olha, tem o operador que quebra um galho também, olha e fala, ó, ficou fora da boca ali. Vai para a mixagem, o cara olha na mixagem e depois o checador da empresa de dublagem olha, vai para a emissora, tem alguém lá que confere, aí vai ao ar. O diretor de dublagem que escolhe quem vai dublar o quê. Então, às vezes, ele coloca uma pessoa ali naquele papel que não tem nada a ver. Por exemplo, se você me colocasse para fazer um seriado, tipo o Clark do Smallville, que é o Peterson que faz, Peterson Adriano, que é o rapaz, né? Minha voz é muito grave, não dá, não ia bater, ia se olhar e ficar, pô, tá horrível. Ou eu dublando um homem de 80, 90 anos, sei lá, não ia, eu ia fazer uma voz assim, uma coisa, ia ficar parecendo como um rádio de repente, sei lá. Tinha um desenho animado, Freakazoid, e que a dublagem, eu ria muito do cara, e tinha umas piadas que eu sei que ele inventou, eu não sei, adaptou, mas combinava muito, assim, eu lembro que eu era mais novo, eu me amarrava, achava muito legal o lance de ter umas piadas muito regionais, assim. Os cacos que eu coloquei também, tem muita coisa que não tinha no desenho, por exemplo, um dos bordões dele, quando ele vê passando uma mulher, que sinistro, tal. Na tradução tava que bacana, eu falei, pô, não combina muito, eu acho que nem minha avó fala que bacana. Então não combina muito com a imagem do Johnny Bravo, um cara saradão e todo aquele negócio todo e tal. E tem coisas que eu mantenho. As cantadas dele, que eu acho geniais, né? Tipo, como é que é? Deve ser demais ser você e ficar olhando pra mim. Né? Ou então assim, quando ele chega pra mulher e fala, e aí gata, como é falar com um homem dos seus sonhos? Né? Então tem coisas assim que eu mantenho e outras eu mudo. A gente tem essa liberdade que eu acho muito legal. Em desenho, tem um episódio que ele está perdido numa ilha, numa praia, aí vem um monte de nativos com lanças e máscaras, né, correndo atrás dele. No original ele falava, pessoas com raiva vindo na minha direção. Aí eu falei, pô, é o que ele falava no inglês. Aí eu coloquei, não, deve ser algum tipo de arrastão, entendeu? Então, e por aí vai, o foguete caindo, no espaço. Ele começa a bater no painel e fala, essa coisa idiota não funciona. Aí eu coloquei, tá quebrado, deve ser paraguaio. Entendeu? Então, assim, a gente vai mudando, vai criando e tal. E nem sempre eu sou autorizado a fazer isso, porque tem um diretor de dublagem ali, fala, não coloca isso que eu acho que não tem a ver. Já teve uma pessoa, uma diretora de dublagem, que chegou para mim uma vez e falou, não, eu não quero que você faça com essa voz, não. Eu quero que você faça com a sua voz normal. Eu falei, mas a minha voz normal não é a voz do Johnny Bravo. O desenho já existia há 4 anos na época. Eu não quero que você faça esse hup. Eu falei, não, mas isso eu já faço isso aí. Mas a diretora sou eu, você vai fazer do jeito que eu quero. Então tive que conversar com calma, explicar e tudo. Tem essa guerra de egos às vezes, né? Tem aquela cena que tem as tartarugas australianas e tal. E elas falam de um jeito todo peculiar delas, que a tartaruga tem aquele olho baixo, tranquilona, assim. Yo, man, não sei o que. So cool, so relaxed, não sei o quê. E aí na hora que traz pro brasileiro, o cara vira meio que a tartaruga meio carioca. Assim, ei, meu irmão, sobe aí no meu casco, não sei o quê. Eu acho que o cara dá aquela improvisada legal, que acaba trazendo um lance mais até engraçado pro filme, no caso. Ai, minha barriga. Ô, irmão, não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Não, eu gosto de dublado, porque dublado a gente está entendendo o que as pessoas estão falando, estão conversando, estão se comunicando. E legendado, a gente tenta ler, olhar, ver as palavras, mas passa muito rápido. Aí não dá para entender legal. Meu avôzinho, ele chegou aos 20 anos no Brasil, 20 e poucos anos. Ele era polonês e viveu até os 92 anos aqui. Ele falava com sotaque e tal. E, obviamente, ele não lia com rapidez uma legenda, né? Então, assim, para ele, era muito legal um filme dublado, porque senão se tornava impraticável assistir qualquer coisa. E o legendado já fica meio difícil, meio complicado, ter que ler e ver o filme, já fica meio difícil. Agora, se você não domina o idioma, você vai assistir um filme tipo CSI, um filme que você tem que ter muita atenção. Então você fica ali congelado, em frente à televisão. O telefone toca, você atende assim.
Alô, tudo bem? Não, depois eu falo com você, que eu estou lendo o filme. Não, depois eu falo com você. Então, você não pode tirar o olho da legenda, 1 segundo. Quando o filme tem muita ação, fica difícil a gente poder ler bem o texto e entender o que está acontecendo visualmente, né? Ações muito rápidas. A dublagem facilita uma compreensão melhor do conteúdo abordado. Porque não está ali o especial do documentário, ou até de reportagens, ou de qualquer coisa que esteja do intuito mais informativo do que meramente lúdico, no caso de entretenimento. É interessante a dublagem para facilitar, eu como tenho deficiência da língua no inglês, ou de outras línguas principalmente, alemão, etc., facilita muito para mim a compreensão do assunto. No cinema, eu gosto de ver filme legendado, mas em casa eu gosto de ver filme dublado. Até porque eu estou em casa, às vezes eu quero fazer outra coisa, eu quero escutar. Não preciso ficar olhando para ler legenda. Eu sei inglês, mas às vezes dá preguiça, né? Ficar ligando o SAP toda hora para prestar atenção. Eu até relaxo mais, eu não preciso ficar tanto atento à leitura muito rápida, né? Que às vezes você fica desgastado e precisa de relaxar e consegue esse conforto maior com o filme dublado. A dublagem tem um papel social muito importante, porque ela se destina a enfermos, analfabetos, iletrados, pessoas que não tiveram acesso à educação. Eu queria ser dubladora, né, como uma segunda opção de trabalho, porque desde criança que a gente brinca na minha casa entre os irmãos com uns personagens que eram 2 cachorros de pelúcia. Um se chamava Tozinho e o outro chamava Nhenheu. A minha cardiologista, dos médicos que me tratam, né, porque eu tenho uma junta médica, e uma delas, a doutora Ivone, toda vez que eu ligo para ela, eu falo dos meus problemas e tal, e aí no final da ligação ela diz assim: vem cá, faz o Pumba para mim. E aí eu tenho que dizer: Timão, podemos ficar com ele. E aí ela: ai, que lindo, não sei o que. Os desenhos da minha época tem toda essa coisa da infância, né? Aquelas vozes marcaram a minha infância, não só o desenho, mas aquela própria dublagem marcou a minha infância. Deixa eu dar até um exemplo. Por exemplo, o desenho do Pica-Pau, que era um desenho que eu gostava muito de ver quando eu era pequeno. Quando mudou o dublador, meio que me decepcionou, assim. Foi uma coisa assim que... Quando fui ver de novo, assim, pô, esse não era o desenho que eu via, né? Na realidade é o mesmo desenho, mas aquela dublagem marcou demais. E uma assim que as pessoas falam, que é a Princesa Sara do Cavalo de Fogo, que marcou uma geração, né? Então às vezes vem cada galalau enorme falando, você fez parte da minha infância, tá bom.